Olha essa manchete! O Diário de Pernambuco publicou que Branca Dias é lembrada como uma das assombrações mais famosas do Recife. E esse é só o começo. Hoje, 5 lendas do Nordeste, todas documentadas em jornais e relatos reais. A última é a mais perturbadora. No Recife antigo, existe um casarão do século XVI cercado por mistério. É a casa associada a Branca Dias, um dos nomes mais lembrados quando se fala em assombrações de Pernambuco. Branca Dias foi uma cristã nova perseguida pela Inquisição. Pesquisas acadêmicas da Universidade Federal de Pernambuco mostram que ela foi acusada de manter práticas judaizantes, consideradas crime religioso no século XVI. Essa parte é histórica, registrada em documentos oficiais. Mas, com o passar do tempo, a memória da perseguição se transformou em lenda. O Diário de Pernambuco publicou que Branca Dias aparece entre as assombrações mais conhecidas do estado. Seu nome passou a ser ligado ao casarão no Recife Antigo, que ganhou fama de mal-assombrado e até hoje é citado como cenário de mistério. Assim, Branca Dias acabou marcada de duas formas: como personagem real da história do Brasil colonial e como um dos fantasmas mais falados do Recife. E se o fantasma de uma mulher já impressiona dentro de um casarão, mais inquietante ainda é pensar em uma entidade invisível que deixa marcas misteriosas em quem cruza seu caminho. Essa é a comadre Fulozinha e também saiu no jornal. No Agreste de Pernambuco, um episódio curioso foi parar nas páginas do jornal. Uma mulher, prestes a tomar banho, descobriu que seus cabelos estavam presos em tranças e nós tão apertados que não havia como soltar. O caso foi associado a uma figura muito conhecida no folclore nordestino, a comadre Fulozinha. Para tentar resolver, ela procurou uma cabeleireira, mas a profissional não conseguiu desfazer os nós. A única solução foi cortar parte do cabelo. Esse detalhe registrado no jornal fez muita gente lembrar das histórias em que a comadre deixa sua marca em quem cruza o caminho dela. Segundo a tradição popular, a comadre Fulozinha seria o espírito de uma menina apaixonada pela natureza e pelos animais, que morreu de forma trágica após se perder na floresta. Desde então, sua presença é contada como a de uma entidade de longos cabelos que busca o caminho de volta para casa enquanto protege a mata e os bichos. Acredita-se que ela trança as crinas dos cavalos, dá nó nos cabelos das pessoas e faz caçadores se perderem em trilhas escuras. Para muitos, esses sinais são a forma de lembrar que a floresta tem dona. Se a comadre já assusta com marcas invisíveis, pior ainda é quando os jornais registram casos de pânico após relatos em noites de lua cheia. É a lenda do lobisomem, e também saiu no jornal. No Nordeste, as noites de lua cheia sempre foram cercadas de medo. Em diferentes épocas, jornais registraram casos de pânico e relatos de aparições de criaturas misteriosas. O Diário do Nordeste registrou, em 1995, que moradores de Araçoiaba viveram momentos de pânico. Relatos falavam de um ser estranho, meio homem, meio bicho, que teria atacado pessoas. A notícia estampou o jornal e deixou a cidade em alerta. Quase 20 anos depois, em 2014, o Correio 24 Horas noticiou relatos que geraram pânico em Irecê, na Bahia, após aparições atribuídas a um lobisomem. A Folha de Pernambuco publicou em 2022 que o lobisomem ainda faz parte do imaginário popular do Recife, mostrando como essa lenda segue viva na memória da cidade. Se a fera assusta correndo pelas ruas à noite, pior ainda é quando a ameaça vem das águas. O próximo caso nasceu às margens do rio Parnaíba e saiu no jornal. Em Teresina, no coração do Piauí, nasceu uma das histórias mais assustadoras do folclore brasileiro. Um jovem chamado Crispim, desesperado pela pobreza,
teria agredido a própria mãe com uma cuia de mandioca. A violência foi tamanha que, segundo a tradição popular, ele foi amaldiçoado a viver como um monstro deformado, condenado a vagar pelas margens do rio Parnaíba para sempre. O castigo não parou por aí. A maldição dizia que Crispim, transformado em cabeça de cuia, só se libertaria se devorasse 7 mulheres chamadas Maria. Essa profecia circulou por gerações, passando de boca em boca entre famílias ribeirinhas. O jornal Meio Norte publicou que moradores chegaram a jurar que ouviram vozes chamando no meio da noite, vindas das margens do Parnaíba. O Diário do Povo também registrou que a crença persiste em Teresina. O jornal citou relatos de aparições e destacou que muitos moradores evitavam se aproximar do rio à noite, enquanto a profecia das 7 Marias segue presente na tradição popular. Ao longo do tempo, a figura do cabeça de cuia também ultrapassou o folclore oral e entrou na cultura oficial. Em Teresina, o monstro virou personagem de festas populares, lembrado como parte da identidade da cidade. Mas para muita gente, não é só festa. É a lembrança de que uma maldição pode atravessar séculos. Se a maldição do rio já impressiona, mais perturbador ainda é quando a assombração ocupa as ruas da cidade e se instala em um casarão histórico. É o caso da Galega de Santo Amaro, e também saiu no jornal. Em Santo Amaro, na Bahia, um casarão histórico guarda uma presença inquietante: a Galega. Segundo matérias culturais da região, a lenda surgiu de relatos antigos de moradores. A tradição popular conta que ela era uma jovem branca da elite local, que teria vivido um romance proibido com um homem negro. Há 2 versões desse desfecho. Uma diz que ela foi assassinada pela própria família para encobrir o relacionamento. Outra relata que, tomada pelo sofrimento, ela mesma decidiu pôr fim à vida. Desde então, o casarão é apontado como cenário de sua presença fantasmagórica. Mas há também quem diga que a Galega surge perto do cemitério da cidade. Relatos populares publicados em blogs de tradição folclórica descrevem que ela aparece à noite, seduz homens e desaparece misteriosamente, às vezes exibindo uma face de caveira, como quem revela que aquilo nunca foi humano. Já o jornal À Tarde também citou a Galega em matérias sobre assombrações da Bahia, reforçando a fama dela como uma das aparições mais temidas do estado. Com registros em diferentes jornais e histórias repetidas por décadas, a Galega se consolidou como uma das lendas mais assustadoras da Bahia. Hoje vimos 5 lendas do Nordeste que não ficaram só no imaginário: Branca Dias, Comadre Fulozinha, Lobisomem, Cabeça de Cuia e a Galega de Santo Amaro, todas registradas em relatos, notícias e documentos. E na quinta que vem, às 19 horas, a jornada continua. 5 lendas do centro-oeste do Brasil, também com provas documentadas. Se gostou dessa viagem pelo sobrenatural, segue o canal para não perder os próximos capítulos. Deixe o like e explore a playlist com mais lendas já publicadas. Nos vemos quinta-feira.